Estamos de volta e agora eu estou aqui na Clínica Veterinária Itapema, ao lado da doutora Valéria Raquel, e hoje nós vamos falar sobre o cio de cadelas e gatas. Quem tem um bichinho em casa sabe, né, que de tempo em tempo tem o ciclo do cio. E a doutora está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Marjorie. Pois é, apesar de ser um assunto simples, né, muitos tutores têm dúvidas sobre o cio das cadelas e das gatas. É verdade, com certeza eu vejo muita gente aí com dúvida. Doutora, vamos começar explicando então sobre o cio das cadelas. Quanto tempo dura, quando começa? Normalmente, né, o cio das cadelas começa a partir de 6 meses de idade, mas tem umas que atrasam um pouquinho mais. Então, primeiro o cio pode vir com 8, com 10 meses, né? Até mesmo com 1 ano e 2 meses eu já vi. Então, isso depende muito, né? E o tempo, a duração do cio varia, né? O cio mesmo, que a gente chama, por exemplo, de estro, que é quando elas entram, que elas podem acasalar, dura mais ou menos uns 5 dias, né? Mas aquele sangramento no início, aquele sangramento não é o cio. A gente chama de um proestro, né? É um sangramento, mas elas ainda não estão atraindo os machos, elas não estão prontas para acasalamento, elas não aceitam o macho. Né? Então, às vezes a pessoa, entrou no cio. Na realidade, ali é um proestro e depois elas vão entrar no estro, que seria o cio, propriamente dito. Entendi. E qual que é o intervalo de um cio para o outro? Normalmente nas cadelas seriam de 6 meses. 6 meses seria o intervalo entre eles. Entendi. E o das gatinhas? Eu sei que o das gatas é um pouco diferente, né, do das cadelas? O das gatinhas é mais complexo. Primeiro porque elas não sangram, né, que nem as cadelas, né? A maioria das cadelas sangram. Outras cadelas não sangram, elas têm um cio silencioso, também pode acontecer. Mas a maioria sangra. Já as gatinhas, elas não sangram e elas mudam o comportamento. E elas podem entrar no cio normalmente a partir dos 6 meses, mas tem gatas que entram muito mais cedo, com 4 meses de idade, elas já entram no cio, um filhotinho. E o que é interessante, né, é que aqui, por ser um país quente, né, um país tropical, elas estão sempre entrando no cio, é constante, né? Já nos países de temperatura, de clima temperado, né, elas entram, por exemplo, elas entram na primavera e no outono no cio, então é mais definido. Já as gatas aqui do Brasil, não, elas estão sempre entrando no cio quando elas não ficam prenhas. Entendi, as gatas brasileiras sofrem, as bichinhas têm mais vezes o cio durante o ano, é isso? O intervalo é menor? Isso, elas têm vários cios, né, durante o ano. E isso acontece, por exemplo, elas entram no cio a partir de, por exemplo, elas entraram com 6 meses de vida, né? Então esse cio, eles poderia, né, levar mais ou menos de 3 dias até 3 semanas, né? Supondo que elas fiquem 3 dias no cio, então elas ficam mais carinhosas, ficam se esfregando, elas ficam vocalizando muito, parece que elas estão ela tá com dor. É interessante porque já vieram aqui na clínica alguns tutores falando que a gatinha está com dor. Minha gatinha está com dor, ela não para de gritar. Aí eu dou de pirona. Nossa, pior que eu já peguei vários casos. E aí, quando a gente vai ver, examinar, não, é que ela está no cio, né? Porque é muito, nossa, é bem alto, né? Parece realmente que ela está sentindo muita dor. E é isso aí, ela está atraindo o macho, né? E tem algumas que ficam urinando pela casa também, né? Porque essa urina tem bastante hormônio para atrair o macho. Então, se ela consegue cruzar, então ela vai ficar um tempo aí em diestro, que seria sem entrar no cio, né? Porque ela está gestando. Mas se ela não entra, se ela não consegue, né? Se ela não consegue cruzar, então tem gata que depois de 3 dias ela já está de novo no cio. E algumas levam 3 semanas. Então, logo ela já entra no cio de novo. Então, isso não para. Né? E às vezes o tutor acaba achando realmente que tá com dor, né? Porque não passa, entra um atrás do outro, coitada das gatinhas. E você falou sobre a gestação, né? Como que é a gestação das cadelas e das gatas? É parecido? Quanto tempo dura? Sim, é muito parecido. São espécies totalmente diferentes, mas
A gestação leva mais ou menos de uns 56 a 63, 65 dias mais ou menos, né, o tempo de gestação. É parecido? É igual. E doutora, as pessoas que querem realmente, né, levar a sua cadelinha ou sua gatinha para cruzar, para ter essa gestação, é importante ter o acompanhamento do médico veterinário, né? Às vezes as pessoas falam, o cachorro vai parir sozinho e tal, mas precisa desse acompanhamento, não precisa? Com certeza, Marjorie, porque é como se fosse nós mesmos, né? Então, ele vai uma demanda muito grande de energia, né? De proteína, né? De minerais para esses fetos, né? Então, a gente precisa estar avaliando qual é o alimento que ela está comendo. Então, às vezes está comendo uma ração de má qualidade, né? Então, a gente precisa melhorar isso. A gente também entra com muitas vitaminas também, né? Nutracêuticos, são importantes, né? Para a saúde dos fetos, né? Às vezes também a gente pode estar avaliando, tem doenças também que podem levar ao aborto. Então, às vezes você vê cadelas que abortam com frequência, né? Não conseguem terminar a gestação. Então isso também, o veterinário ele consegue avaliar isso, né? Faz ultrassom, raio-x depois para ver quantos números, né? Quantos fetos tem ali. Porque o que acontece, às vezes você não sabe quantos fetos que ela está gestando. Então ela começa em trabalho de parto, aí vem uns 8. Então acabou. Não, às vezes ela está fazendo força, não terminou ainda e você não sabe, mas quantos são, né? E você sabendo que são 10, são 8, acabou, então, é esse o número. Então, também é importante também uma radiografia para saber o número, uma ultrassonografia para saber o tempo de gestação. É bem importante. É bem importante mesmo. Tem uma colega minha que aconteceu isso. A cachorrinha dela tinha um número X de filhotes, 7, e aí saíram só 6. E o médico veterinário falou, não, pera aí que tem mais um aí dentro porque apareceu no raio-x, senão o cachorro podia ficar lá dentro da barriguinha da mãe, né? Isso mesmo. E às vezes, normalmente, a gente percebe, porque a cadela, a gata, elas ficam muito impacientes, ficam ofegantes e tal, mas tem cadela que é muito tranquila, né? Então nem demonstra, então aquele feto ali fica morto ali, e aí pode causar uma infecção muito grave. Aí quando você vê a cachorrinha já está doente, a gata já está doente, e aí vai para uma cirurgia num estágio mais avançado da doença, e aí isso é muito sério, né? É muito perigoso. E doutora, para quem não quer, né, cruzar a gatinha ou a cadelinha, a melhor opção para o cio é a castração? Com certeza é a castração, com certeza. Porque a castração nas fêmeas, não digo nos machos, né? Claro que cada veterinário tem a sua opinião, né? Mas as fêmeas é muito importante castrá-las se você não tem a pretensão de cruzar. É interessante castrar porque você vai evitar muitas doenças para o futuro, né? E uma delas que é muito, muito comum seria a infecção uterina e também os tumores, né, de mama, né, o câncer de mama. Aí é muito grave, né? Normalmente eles são malignos, às vezes não benignos, mas muitos são malignos, podem dar metástase. Então é importante, sim, castrá-las. E o quanto antes, né, doutora? A partir de quantos meses que as cadelas e as gatinhas podem ser castradas? Olha, até pouco tempo atrás, nos estudos, né, inclusive eu falava bastante que o ideal seria castrar antes do primeiro cio, porque quando você castra antes do primeiro cio, a probabilidade dessa gata ou dessa cadela ter um câncer de mama é quase que zero, né? Então, por conta disso, a gente indicava bastante, né? Eu até, em alguns casos, até indico, se você conhece a linhagem, né, daquele filhote, né, vale a pena sim. Agora, só que depois com os estudos a gente foi vendo que as cadelas e as gatas, elas não vão ter o benefício hormonal, né, de terem ficado adultas. Então, isso pode levar a algumas doenças também, né? Por exemplo, elas podem ter, por exemplo, incontinência urinária pela falta do hormônio, né? Então, isso aí acaba que gera, então, outros problemas. Então, agora a gente conta com os benefícios do hormônio. Então eu falo assim, olha, deixa pelo menos entrar no primeiro cio, né?
deixa ela ficar mocinha, aí depois a gente pensa na castração, né? Perfeito. Existe também, doutora, aquela vacina anti-cio, né, que o pessoal chama popularmente. Isso não é interessante, né, aplicar nos bichinhos? Não, de forma alguma. Não, porque isso pode levar a efeitos colaterais gravíssimos, né? Como, por exemplo, câncer de mama, infecção uterina, câncer, né, do aparelho reprodutor, então não vale a pena, né? E tem um também que às vezes as pessoas aplicam, que é quando a cadela cruza, e aí tem uma medicação que é aplicada, um hormônio que é aplicado para que ele, ou seja, aborte, né? Seja um abortivo, entre aspas, só para vocês entenderem melhor. E aquilo ali pode levar a uma aplasia de medula óssea e o cachorro, normalmente mais em cachorro, né? Que o pessoal aplica. Aí o cachorro acaba não produzindo mais sangue, mais leucócitos, né? As células que são produzidas na medula óssea, e vem a óbito. Você não consegue nem... É dificílimo você reverter isso. Eu nunca vi uma reversão. Ou seja, muito perigosa. Muito. Os dois, né? Um por conta da probabilidade de trazer... né, problemas, doenças futuras, e esse daí que é bem rápido, você aplica e logo, assim, há pouco tempo já está com esse problema aí na medula óssea. Nossa senhora, ou seja, nunca aplique nada no seu cachorro sem antes conversar com o médico veterinário. Sim, se a sua intenção, se o seu desejo não é que seu cachorrinho dê crias, castre, que é a melhor opção, não é isso, doutora? Com certeza, isso mesmo. Doutora, acredito que a gente tenha tirado, né, muitas dúvidas do pessoal de casa que está nos assistindo, um assunto muito bacana. A gente ficaria aqui muito mais tempo conversando, mas o nosso tempo é curto. Eu queria agradecer mais uma vez por você estar aqui dividindo os seus conhecimentos, né, dessa forma tão fácil, tão clara, para que a gente consiga entender. Ai, obrigada, Márcia. Eu achei que eu usei um pouco mais de termos técnicos, não sei se o pessoal entendeu, mas qualquer dúvida, né? Acho que dá uma digitada lá que a gente tenta tirar. Isso mesmo. Ou digita, ou liga, ou pega o carro, vem aqui na clínica. Qual que é o endereço, doutora? É Avenida Oswaldo Cruz, 1396, e Vicente de Carvalho, Guarujá. E o telefone? 3342-7517. É isso mesmo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você.